Olá pessoal, eu sou Xiu Xi, palestrante de taoísmo e de filosofia oriental e ocidental. Estou muito feliz de estar conversando com vocês hoje. Eu sou formado em letras pela USP, português e grego, e como vim estudando a língua grega clássica, aquela de Platão e Aristóteles, eu desenvolvi também minha tese de mestrado sobre a ética de Aristóteles. Interessante e curioso que ao longo do tempo, eu pesquisando sobre a filosofia ocidental, vi também a necessidade de pesquisar a minha própria cultura chinesa através da filosofia do taoísmo, principalmente, sobretudo, de Lao Tse. E trabalho como intérprete de mandarim em português. Isso até me fornece uma bagagem no sentido de poder lidar com o texto do original chinês de Lao Tse. E esse livro que eu vou estar falando, comentando, que é o livro do chinês Tao Te Ching, de Lao Tse, ele quer dizer livro do caminho, Tao, e da virtude, Te, Jing quer dizer escrituras. Esse livro é muito importante para a cultura chinesa e, sobretudo, para nós chineses, né? Eu que sou nascido em Taiwan, vim aos 5 anos de idade para o Brasil e venho assim cada vez mais me relacionando com os brasileiros, trazendo a cultura chinesa, a filosofia chinesa através do caminho do Tao. Então, vamos ler primeiro o capítulo 40 do livro do Lao Tse em chinês, e aí eu vou traduzindo para vocês para o português. Eu vou estar com 3 traduções, que é essa que eu estou agora da Rosana, e também a do mestre Wu Shen, que é esse livro aqui, o mestre Wu Shen, da editora Mawad. E eu gosto muito, particularmente, dessa tradução do Tao Te Ching feita pelo professor da USP, Mário Suboviero, professor já bastante conhecido, que eu acho que é uma tradução próxima do chinês e bastante curiosa. Então vamos lá, lendo em chinês, né? O capítulo 40. Fan zhe dao zhi dong, ruo zhe dao zhi yong, tian xia wan wu shen yu you, you shen yu wu. Agora eu vou ler em chinês um verso e a sua tradução respectiva para o português. Fan zhe dao zhi dong. O retorno é o movimento do Tao. Ruo zhe dao zhi yong. A suavidade é a atuação do Tao. Tian xia wan wu shen yu you. Todas as criaturas do mundo nascem da existência. You shen yu wu. A existência nasce da não existência. Ok? Então nós temos aqui o poema do capítulo 40. Esse poema é extremamente simples, porque a simplicidade da linguagem de Lao Tse é uma característica constante. E Lao Tse diz no primeiro verso que o retorno é o movimento do Tao. Vocês contemplando essa natureza, e eu também contemplando essa natureza, vocês podem perceber que o Tao, exatamente de que fala o Lao Tse, é a natureza. Agora, é importante nós retornarmos à natureza. Por isso ele enfatiza aqui o caminho do Tao. Esse é o caminho, o do retorno. O mestre Wu Shen, o professor mestre Wu Shen, esse professor já falecido, ele no seu comentário ao Tao Te Ching diz que esse caminho espiritual taoísta é o caminho do retorno, né,
caminho que é na verdade o caminho da naturalidade, é o caminho de retorno à natureza. Esse caminho de retorno à natureza se faz através da meditação, se faz através de atividades como o Tai Chi Chuan, que muitos brasileiros já conhecem aqui no Brasil. E esse retorno também é um retorno à essência da criança, como um recém-nascido, por exemplo, a gente percebe que ela está repleta de energia vital. Essa criança é repleta de energia vital, simboliza o próprio tal, o próprio caminho. E a gente tem que perceber que não é gratuitamente que é colocado que é um dever do seguidor taoísta voltar, retornar, né? O sentido aqui da palavra fan é virar, é tornar-se ao contrário, né? Ou pode também ver como adjetivo, o contrário, mas é o sentido de virar, o verbo retornar, que deu no substantivo retorno aqui nessa parte do capítulo, e é o movimento do Tao. Tom é a palavra movimento e Tao é o caminho, ou simplesmente Tao, sem tradução. E esse movimento de retorno é um movimento de retorno à nossa própria natureza interior, né? Então, cada vez mais as pessoas se afastam da natureza, elas perdem essa natureza interior. Então é, portanto, importante recuperar essa natureza interior, essa natureza interna, essa interioridade, que é fundamental. Isso, se a gente fizer uma correlação, mesmo que de uma época para outra, de uma filosofia para outra, a gente pode dizer que para os estoicos, para a filosofia estoica lá entre os gregos, esse retorno também se fazia retorno à natureza. Eles diziam que a felicidade, a eudaimonia, era uma ação que estava conforme a natureza. É claro que lá tem uma distinção, que é um retorno à natureza no sentido de que a natureza é entendida ali como uma ordem racional. A racionalidade era uma faculdade interna do homem, e esse retorno à faculdade, no sentido de se guiar pela racionalidade, é que fazia com que o homem pudesse ser feliz. Aqui nesse caso não, aqui nesse caso o movimento do retorno ao Tao, e inclusive ao próprio movimento do Tao, se a gente seguir o fluxo do Tao, é importante entender que é o fluxo do Tao, o caminho é um fluxo. Esse caminho de retorno ao Tao, ele não se faz via apenas a racionalidade. No caminho, na pesquisa que eu faço, por exemplo, de Aristóteles, a gente percebe quanto a filosofia ocidental, através de Platão e através de Aristóteles, principalmente, há essa valorização da razão, essa valorização da racionalidade. A racionalidade é o meio e o fim para o qual o homem se dirige, para o qual ele se encaminha. Não é à toa que a teleologia, né, é um dos aspectos fundamentais da filosofia ocidental. Por quê? Porque se a gente pensar que a palavra teleologia, né, olha como que é curioso e interessante. Telos, né, que é o prefixo, significa fim, finalidade. Então, quando a gente entende que a filosofia ocidental ela é uma teleologia, a gente entende o que, na verdade? Entende que é um caminho que se dirige para um telos, para o fim. Esse fim é designado nessa filosofia como um objetivo, uma meta, para o qual o homem deve se dirigir. Como eu estava dizendo antes, é uma meta estabelecida tal qual a racionalidade. Então, ou seja, se o homem ele é um ser por natureza racional, ele deverá se encaminhar para isso. Caso contrário, ele volta, vamos dizer assim, à sua animalidade. Ele não é mais o homem, tal como é, por definição, o homem. Então, o ser humano é definido racionalmente e é por isso que ele deve atingir essa finalidade racional, que é desempenhar a razão, ou seja, guiar a sua vida utilizando-se da faculdade racional, seja através das virtudes, que ele tem que adequar-se às circunstâncias usando as virtudes racionais, que o próprio Aristóteles ele vai também especificar que são virtudes da razão, né? Virtudes que são como a prudência, como a sabedoria. Então, isso está na Ética Nicômaco de Aristóteles. Isso eu estou contando é particular
extremamente importante porque é algo peculiar da natureza da filosofia ocidental. No caso da filosofia oriental, a gente percebe que a coisa muda, né, de característica. Nós vamos chegar a perceber que esse caminho da filosofia oriental, como já dizia o professor e sinólogo francês François Julian, que escreveu um livro chamado muito interessante, chamado Um Sábio Não Tem Ideia. Então o professor François Julian diz nesse livro que a filosofia oriental é mais para uma lógica da imanência, ao invés de uma lógica da transcendência, no sentido, como eu estava dizendo, da teleologia. Por que ele diz isso e ele observa isso? Ao analisarmos exatamente a filosofia oriental, a gente percebe que não há uma finalidade para a qual o seguidor taoísta estaria se encaminhando. Por isso a lógica dele é paradoxal, porque não há um fim para o qual ele se encaminha no sentido de progressão, no sentido de uma progressividade que vai levá-lo à consecução, à realização, vamos dizer assim, atingir esse objetivo estabelecido, que é o telos que eu estava dizendo. Então, vamos dizer assim, a finalidade não existe aqui. A noção de finalidade, tal como nós entendemos na filosofia ocidental, não está presente aqui no livro do Tao Te Ching. Por isso, o Lao Tse diz, o retorno. Então, o retorno é retorno à própria essência. Essa essência que já está contida aqui. Basta a gente meditar, e essa meditação é que nos leva, vamos dizer assim, não no sentido de progressão, no sentido de uma evolução, né, que a gente vai superando obstáculos e superando contradições para chegar, até no sentido hegeliano, superar os contrários para a gente chegar a uma conciliação com o fim, que seria o telos, né, o que a filosofia ocidental valoriza como seu objetivo fundamental. Não, aqui a filosofia oriental, ela nos diz que é importante a gente se dirigir, mas dirigir para o interior, para uma interioridade. A gente simplesmente retorna à natureza através da meditação. A meditação é um olhar, uma espécie de olhar, uma atenção, uma concentração sobre nós mesmos, porque somos nós mesmos, enquanto seres humanos, aquele que deve então seguir a naturalidade do Tao, do caminho. E como nós podemos pensar, como nós devemos então se levar, se conduzir e agir na vida, já que se trata de uma prática, né, constante para os praticantes taoístas, como nós devemos agir para a gente ter uma vida de acordo com o Tao, né? A gente deve então agir, como diz um segundo verso, com suavidade. A palavra suavidade em chinês é ro. Essa palavra aparece constantemente no livro. E ela diz, como já no capítulo 76 do Lao Tse, ele diz que o homem, ao nascer, é suave e brando. Ao morrer, é duro e rígido. Ora, quando ele diz que o homem, ao nascer, como uma criança, ele é flexível, ele é suave, ele é brando, o que na verdade Lao Tse está nos dizendo? Está nos dizendo que ali habita a essência do Tao, habita a vitalidade, habita o Qi, a energia vital, em sua abundância, em sua, vamos dizer assim, infinita reserva cósmica, porque é uma reserva de energia infinita, a criança, o bebê principalmente, e a criança, né? Com o tempo, com o passar do tempo, né, nossa vida acaba se endurecendo, a gente acaba enrijecendo. Esse processo de enrijecimento é o processo de envelhecimento, né? E é preciso então que nós pudéssemos recuperar a nossa energia vital através de uma renovação, né, da nossa energia interna. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso em termos práticos através de você fazer um movimento da natureza. E isso está representado e está muito bem praticado pelos taoístas que fazem Tai Chi. O Tai Chi nada mais é que uma dança em que os seus movimentos seguem o fluxo da natureza, ok?
esse movimento natural que está expresso pela dança do Tai Chi é de uma beleza que extraordinária. A gente não tem como a natureza é extraordinária no seu brotar, na sua vitalidade, na sua plenitude. Outra palavra importante, plenitude, né? É uma palavra que, uma noção que é repetida às vezes, recorrente na filosofia taoísta, no livro, principalmente no livro do Tao Te Ching. E a suavidade, portanto, voltando a esse ponto, a suavidade é a ação do Tao. Aqui o Lao Tse diz que é o uso, a palavra é yon, o uso do Tao. O Tao se utiliza da suavidade. A gente pode traduzir assim. A minha tradução seria assim. Mas também não podemos ser ao pé da letra, né? Então é como se ele dissesse assim: o Tao, ele age de modo suave, ele age na suavidade. A suavidade é a ação do Tao. Então o Tao, até para explicar, mas como diz o próprio Lao Tse, o Tao é inexplicável, é inefável, ele é inominável. Já no capítulo 1 ele diz que o Tao não tem palavras para a gente exprimi-lo. Esse Tao, ele se dá sob duas formas. A primeira forma é quando o Tao é visto, isso é interessante, de modo como uma não existência, como uma não manifestação. Alguns tradutores, como o Mário Sproviero, eles traduzem de modo bastante proveitoso pela palavra imanifesto, ou seja, é algo que não está manifestado. E em chinês isso se chama pela palavra wu ti. Wu é não, ti é extremidade, ou seja, extremidade inexistente, extremidade que não tem existência. Literalmente é justamente aquilo que é o mais extremo, porque ele está o mais, vamos dizer assim, no nível superior da consciência. Ele é no plano do nível superior da consciência, ele está no mais no sentido, não é no sentido transcendental, porque isso pode parecer que é transcendental, abstrato, não, mas não nesse sentido. Então, em que sentido? No sentido de que ele não faz parte do mundo dual, do mundo da manifestação. O mundo da manifestação é o mundo da dualidade, é o mundo da fragmentação. Esse primeiro aspecto que eu apontei do Tao é chamado Wu Ti. Ele é o imanifesto, ele é o não manifestado. E o segundo aspecto, que também é o próprio Tao, paradoxalmente é o próprio Tao, é a manifestação, é o Tai Chi. Essa manifestação do Wu Ti para o Tai Chi é um desdobramento dessa energia, dessa vitalidade, dessa potência vital que é o Wu Ti, que é o não ser, digamos assim, a não existência. Olha só que interessante, o desdobramento dessa não manifestação para a sua manifestação é o que vai gerar todos os seres do nosso planeta e de todo o universo, inclusive de outros planetas que não o nosso planeta Terra. E por isso que essa energia potencial do não ser, dessa energia virtual, é uma realidade que ainda não se atualizou, mas que ela é a condição necessária para a manifestação, ou seja, para a geração de todas as criaturas que existem, das árvores, do meu corpo, do seu corpo, de todas as criaturas que estão, né, nesse planeta Terra e em outros lugares desse cosmos. Olha só como é interessante, porque a gente tende a entender normalmente, né, a gente no senso comum tende a entender que uma coisa nasce de uma coisa, não uma coisa nasce de uma não coisa. A gente sempre acha que uma coisa nasce de uma coisa, ok? E é justamente aqui está, o Lao Tse está desafiando a nossa lógica tradicional, nossa lógica cartesiana, nossa lógica aristotélica também, de que A é A e A não é B, e que A pode vir justamente do B. Então, na verdade, o ponto importante, ainda vou frisar que o ponto importante aqui é que, olha só, no terceiro verso, todas as criaturas do mundo nascem da existência. Até aí tudo bem, nós conseguimos compreender no nosso senso comum, né? E a palavra existência é yo, que é o verbo possuir, que esse é o primeiro sentido, mas o segundo sentido no sentido formal, quando é utilizado nos textos clássicos de Lao Tse, é o sentido de existir, o sentido de ser.
Então por isso que traduz como existência. Por isso todas as criaturas do mundo nascem da existência. Mas, justamente desafiando a lógica tradicional do pensamento, Lao Tse diz: a existência nasce da não existência. Quer dizer, como isso é possível? Né? É um absurdo pela lógica tradicional. A existência dá ser de não ser, né? E a palavra é o que é não. O não tem que colocar entre parênteses ser. O né? Yo, que seria o ser. Quando ele diz isso, ele afronta a nossa lógica. E olha só como, curiosamente, já no capítulo 1 do mesmo livro, do Lao Tse, aliás, no capítulo 2, ele diz que são os mesmos termos, né? Ku, you, wu, xiang, san. Você vê que é o mesmo yo e o mesmo wu, mesma palavra yo, que é existir, e o wu, que é não existir, não ser, eles mutuamente se criam. Ou seja, em chinês é xiang, que é mutuamente, shan é nascer, mutuamente se geram. Você vê que isso está no capítulo 2 e nós podemos entender que o ser e o não ser, ou a existência e a não existência, dependem-se mutuamente. Há uma lógica, portanto, uma lógica de inclusão e não de exclusão. Por quê? Porque o nosso padrão de pensamento vai nos levar a entender que sempre o não ser é excluído pelo ser. Por exemplo, se a gente pensar, olha só, gente, que curioso, se a gente pensar isso nas aulas, em workshops, a gente vai estar abordando com mais profundidade, né? Nesse aspecto de que, por exemplo, desde a filosofia ocidental, no início da filosofia ocidental, do Parmênides, nós olharmos para o que Parmênides nos afirma, que o pensamento só pensa o ser e nunca o não ser, o que exatamente ele está fazendo nesse gesto de pensamento? Ele está excluindo o não ser. Se vocês forem também ao texto importante do Platão, que chama O Sofista, Platão vai dizer que o sofista é aquele que faz com que o não ser seja. O sofista é aquele que faz com que aquilo que não tem realidade, tenha realidade. Isso por uma espécie de mágica mesmo. Ele tem a capacidade mágica, o poder, a habilidade, a persuasão de tornar uma coisa que não é naquilo que é, de tornar aquilo que não é, ou seja, fazer com que uma não existência seja existência. Por uma espécie, claro, de uma pura manobra do pensamento. Por isso ele era condenado. E por isso na filosofia ocidental, vamos dizer assim, aquilo que a gente entende como heterogêneo, o múltiplo, o não ser, aquilo nunca é bem visto, né? Já dizia o filósofo contemporâneo Deleuze, que é um dos filósofos que eu também pesquiso, com Foucault. No pensamento contemporâneo, isso começa a ser revisto, começa a ser reconsiderado, essa exclusão da diferença. Mas a diferença, justamente, o não ser, é aquilo que, para o taoísmo e para o Lao Tse, é aquilo que é a manifestação da plena potencialidade, não só humana, é a plena potencialidade cósmica do universo, porque é ali de onde nasce tudo, né? Por isso que ele diz que a existência nasce da não existência. Engraçado como a nossa filosofia ocidental, ela tem suas vantagens, tem suas características muito fortemente, vamos dizer assim, proveitosas, no sentido de que leva a gente a pensar, a construir a ciência, a construir tecnologia, mas ela, na verdade, ela exclui muitas outras determinações, muitos outros aspectos que devem, vamos dizer assim, ser revistos por nós. Nós que a gente tem. Por isso que o François Julian, inclusive, eu acho interessante comentar rapidamente, François Julian tem um domínio do conhecimento da filosofia ocidental e da filosofia oriental. Justamente quando ele fala que ele se encontrou com a filosofia oriental, tudo mudou para ele. Para mim foi a mesma coisa. Eu com a filosofia oriental, eu passo também a rever a filosofia do ocidental com outros olhos. Veja só que interessante. Eu vou ler então a tradução do Mário Scroviero para a gente ainda avançar mais nessa nossa compreensão do tal. Retornar é o mover do curso. Suavidade, seu operar.
sob o céu, as 10.000 coisas nascem no manifesto. O manifesto nasce do imanifesto. A tradução do Mário, ela é mais concisa e próxima à própria forma, à configuração do poema de Lao Tse, justamente porque se caracteriza esse poema por sua concisão, por sua simplicidade. Com poucas palavras, Lao Tse consegue exprimir um pensamento tal como a gente tenta, claro, na medida do possível, esclarecer. Nunca vai ser com absoluta, vamos dizer assim, o tal é inesgotável. Você pode interpretar, diz que o texto suscita muitas ambiguidades, suscita muitas interpretações. É por isso também que a tradução, cada tradução é uma tradução. E as pessoas podem interpretar a mesma tradução ou diferentes traduções sempre de maneiras diferentes. A tradução do professor mestre Wu Shan, que está nesse livro aqui, vocês podem adquirir na livraria tanto do Lao Tse, do Mário Bruno Sproviero, que é o professor da USP, da editora Edra, quanto do Mahawad, do professor mestre Wu Shan, que tem os seus comentários. Esse livro aqui ele possui comentários mais detalhados e muito importantes. A tradução então do mestre Wu Shan. O retorno é o movimento do caminho. A suavidade é a atuação do caminho. Os seres sob o céu nascem da existência. E a existência nasce da não existência. Eu gostaria de observar que essa coisa que nós vimos discutindo, esse aspecto da filosofia oriental, esses aspectos da filosofia oriental e da filosofia ocidental, elas se distinguem, elas se contrastam, né? Esses aspectos se contrastam na medida em que a gente analisa com mais cuidado o que é o pensamento, qual que é o objetivo do pensamento de um lado e de outro. Então, a filosofia do taoísta, e para o seguidor taoísta, não é bem uma filosofia, é uma sabedoria. Quando a gente percebe que existe uma ordem na natureza, a gente, como seguidor taoísta, a gente compreende que o homem pode seguir o natural, ziran em chinês, né? Nós podemos compreender que tudo é ziran, tudo é natureza. Ao compreender que tudo é natureza, tudo se inclui, nada vai ser excluído. Voltando àquele aspecto que eu tinha enfatizado, a lógica da exclusão, ela opera como? Ela opera no sentido de que eu tenho que classificar que o ser não é o não ser. E aqui nós vimos aqui que o ser e o não ser se interrelacionam, se intercomunicam. Há um diálogo entre o ser e o não ser para Lao Tse. Tal aspecto não é contemplado pelo Aristóteles, por exemplo. Aristóteles na metafísica, é curioso isso, a gente deve notar que Aristóteles na metafísica, um livro que se chama Metafísica, Aristóteles propõe a ontologia. O que é a ontologia? É um estudo do ser. A palavra ser em grego é toon. E Aristóteles vai qualificar esse ser primordial, que deve ser analisado, estudado, observado pela metafísica, como a ousia, que é a substância primeira, que na verdade é conceituado como sujeito. Quando a gente usa a palavra sujeito, a gente confere a essa palavra uma importância ontológica. Por exemplo, quando na gramática nós vimos as frases, nós temos sujeito, verbo e predicado, ok? Quando nós dizemos que sujeito é mais importante, porque ele é sujeito, nós dizemos o quê? Que o predicado é um subordinado do sujeito. O predicado, ele é na medida em que o sujeito é. Ele não tem existência de separação, por isso ele depende, ele se vincula ontologicamente, ele é menos importante do que o sujeito. O sujeito sim, esse ser que deve ser estudado, que deve ser valorizado, esse ser, ele é valorizado, ele tem sua primazia ontológica.
Isso que o Aristóteles nos coloca é extremamente importante para a gente entender que há uma, no ponto de vista ocidental, da filosofia clássica ocidental, veja bem que eu estou enfatizando, estou falando da filosofia clássica ocidental, não a filosofia contemporânea ocidental. Da filosofia clássica ocidental, Aristóteles e Platão e Confúcio e Lao Tse estão quase no mesmo período axial do pensamento da humanidade, né? E veja bem que são dois polos distintos de pensar, de conceber o mundo. Então, Aristóteles diz isso para nós, que o ser é o que deve ser estudado e ainda mais, nós devemos analisar o ser enquanto ser, porque há o ser com outros aspectos, que é o que nós podemos entender como predicados, acidentes, são predicados, são atributos do ser. Então os atributos do ser, eles não são seres propriamente. Quem é o ser propriamente? O ser propriamente é o sujeito, né? Se eu digo Sócrates é o homem racional, Sócrates é o sujeito, o homem racional. E a racionalidade é uma característica principal desse ser, dessa essência desse ser, da essência desse ser. Por exemplo, se o Sócrates mede tal altura, a altura é mero acidente, é um predicado. Claro que eu posso dizer que o Sócrates mede tantos metros, ele tem tal altura, ou o Sócrates ele gosta de vinho. Tudo isso são meros aspectos acidentais que devem ser vinculados ao ser, ao sujeito Sócrates. Então, o sujeito Sócrates designado é valorizado na filosofia ocidental. Tanto é que há toda uma filosofia, eu não vou, claro, alongar aqui, né, por causa do tempo, mas há toda uma discussão em relação ao ser, e há também na filosofia contemporânea, muitas contestações. O Nietzsche é um deles, o Deleuze é outro, Foucault também é outro. Enfim, a própria fenomenologia, depois os desdobramentos. Mas para a gente se ater mais ao contraste, que é o que eu acho que é mais importante nesse ponto de vista de você contrastar a filosofia oriental e ocidental, Lao Tse e Aristóteles, é perceber que um valorizou o ser em detrimento do não ser, em detrimento daquilo que é acidental, em detrimento daquilo que não tem importância mesmo para a filosofia ocidental. No caso do Lao Tse, a gente percebe que o que é entendido como não ser, não existência, né? Ele é extremamente importante, mas ele é entendido de uma outra forma. Ele é entendido como uma reserva de potência, reserva de energia. Ou seja, o não ser aqui não é privativo. A gente não pode entender que não existência aqui, naquela frase, a existência nasce da não existência, que a não existência é não existência, que não existe, de uma não realidade. Compreende? A não existência, ela é ao contrário, é o que dá geração, é o que dá vida, é o que gera, é o que cria, é uma fonte inesgotável de criação.